Acabou que está sendo aprovado tudo. Lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e tal, o pacote de corte de gastos, a reforma tributária. E eu te pergunto, coincidência ou consequência? O governo deixou tudo isso agora para o final do ano. Mas foi o governo, Andréa? Ou será que foi o Congresso? Enfim, deixou tudo agora. E, coincidentemente, a todos os debates no Senado e na Câmara de Deputados Federais, o dólar bateu recorde. Chegou a 6,30 o dólar. E o que estava sendo ali analisado e debatido no Congresso Nacional? Lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias, pacote de corte de gastos, uma série de situações. Será que é coincidência? Óbvio que não. Óbvio que não. Os de direita, conservadores, neoliberais, Faria Lima, elite, entrou com tudo de sola para mandar recado e para barrar aquilo que eles não queriam que fosse aprovado. Simples assim. E o Banco Central, dentro dessa situação, adotou uma postura parcimônica, conivente, cúmplice, coautora, quem sabe? Só agora que está baixando o dólar porque o Banco Central acordou e decidiu colocar dólar no mercado para venda, para tentar controlar essa especulação. Só agora, depois que tudo praticamente já está aprovado. Aí eu vou te perguntar, coincidência ou consequência? A taxação das grandes fortunas, Andréia, foi aprovado? Lá na regulamentação da reforma tributária, agora que está finalizando o pacote de gastos, foi aprovada a taxação das grandes fortunas? Não. Coincidência? Consequência? Os super salários, Andréia, vai cortar os super salários? Não. Também não passou. Não foi aprovado. Ah, tributar quem ganha ali 50 mil a mais. Também estava. Que Lula colocou. Vamos tributar quem ganha 50 mil a mais. Foi aprovada? Também não. Também não foi aprovado. Resumo da ópera. Primeira situação. Congresso Nacional só trabalha, na sua grande maioria, e é os fatos que dizem isso, se tiver pagamento de emenda. Primeiro ponto. Senão, não trabalha. Se não tivesse a liberação de bilhões de reais em emendas, o Congresso Nacional não teria trabalhado e feito aquilo que ele já é pago para fazer, que é legislar. R$ 44.000 de salário para cada deputado, fora a cota parlamentar, fora a verba de gabinete, fora os perinducálios, etc, etc, etc. Então, o Congresso Nacional só trabalha se tiver o toma lá da cá. E só aprova aquilo que o mercado quer. Se o mercado não quiser, eles não aprovam. Mas por que isso, Andréia? Porque a maioria do Congresso Nacional representa o povo? Não, não, não. Representa a elite desse país. Seja a elite agro, que não é pop e que mata, seja a elite da Faria Lima, seja a elite da elite. Entendeu, meu querido? Resumo da ópera. Tudo isso que eu falei, nada foi aprovado. O arroxo fiscal, os cortes dos gastos ficaram nos lombos do pobre e do trabalhador, de novo, e mais uma vez, e novamente, e de novo. E quem passou o recado? A elite brasileira. Com o aumento do dólar, batendo seu recorde, com os juros sendo aumentados 1 percentual pelo Banco Central, e quem domina e quem manda no país é a elite brasileira, que é violenta, opressora e fascista. E o recado foi dado. E quem mandou foi ela. Pegou o código? É essa a situação. Aí nós temos um Congresso Nacional hoje que tem um novo sistema de poder,
que é o bolsonarismo parlamentar da elite brasileira, traduzida pela maioria dos deputados e senadores, que não representa o povo e nem tampouco o trabalhador. Tem uma galera ali, notadamente do PL, bolsonarista, que pegaram a tribuna e fizeram aqueles discursos em defesa do BPC, tudo conversa para boi dormir. Defendendo o trabalhador e o pobre, tudo conversa para boi dormir. Você sabe quem são os 5 parlamentares que mais recebeu dinheiro de emenda agora? Adivinha? Ai, André, foi do PT. Não, foram bolsonaristas. Foram os parlamentares que mais recebeu dinheiro de emenda liberado agora. Coincidências ou, ou consequências? É, o Brasil não é para amador não, meu querido. E por detrás de tudo isso, existe 2 objetivos que eu vou pontuá-los para vocês. Antes eu vou te mostrar aqui, ó, os 5 parlamentares que mais receberam emendas agora em dezembro, nesse interim de todo esse entreveiro de votações. 5 bolsonaristas da gema, esses aqui. Isso inclusive saiu no Metrópolis, onde eu tirei. 5 senadores bolsonaristas são os principais favorecidos pelas emendas individuais executadas e pagas em dezembro, após o STF autorizar a liberação desses recursos pelo governo Lula depois de 4 meses de bloqueio. São eles: Luiz Carlos Renzi, do PP Rio Grande do Sul, bolsonarista extremista; Rogério Marinho, do PL, líder no Senado do PL de Bolsonaro; Ciro Nogueira, Rogério Marinho foi ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, bolsonarista, foi ministro de Bolsonaro; Marcos Rogério, bolsonarista também; e o astronauta Marcos Pontes, bolsonarista também. E eu vou te perguntar de novo: coincidências ou consequências? Ai, meu querido, ô, meu pai, bota, 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 vai se lascar. E o primeiro, o primeiro objetivo com tudo isso, eu quero que você fique bem claro para vocês. O mercado quer o quê? A elite quer o quê? Além do poder. Só que ela quer o poder nos bastidores. Porque o que ela quer mesmo é isso aqui, ó. É dinheiro. Então, o primeiro objetivo da elite em fazer tudo o que fez agora para mostrar para o poder, chegando o dólar chegando a 6,30, o Banco Central aumentando juros e tal e coisa, e tudo sendo ali tentando ser aprovado, o que que eles querem? Dinheiro. E eles vão conseguir. Eu te mostrei que o corte de gastos, o arroxo, não ficou em cima da classe média, nem tampouco em cima da elite. Super salários não foram atingidos, a taxação das grandes fortunas não foi aprovado, não foi atingido, e o combater super salários também não foi atingido. O que foi atingido, André? O trabalhador e o pobre do BPC. O arroxo está em cima deles. Isso significa o quê? Sobrar mais dinheiro para o orçamento para pagar juros da dívida. Pega o código. E os juros da dívida vai para onde, Andréia? Para a elite. Porque é o Banco Central que determina os juros. E o Banco Central já está ali vislumbrando um juro de 15% até o final do ano que vem. Igual de Bolsonaro. Onde tem uma elite que não produz um emprego, não fabrica um palito de fósforo e ganha só com a especulação dos juros da dívida. Onde em 12 meses já receberam, só de juros da dívida, mais de 850 bilhões de reais. E eles precisam do orçamento livre para o governo ter mais dinheiro para pagar juros para eles. Por isso que não pode pôr o pobre no orçamento. Por isso que o arroxo tem que ser em cima do pobre, para sobrar mais para eles. Porque todo esse arroxo que teve agora, que está sendo aprovado ainda, está lá no Senado agora, nesse momento, tendo sessão. Todo esse arroxo vai ter alguns bilhões,
uma monta de 50, 70 bilhões de economia para o governo. Esse dinheiro vai para pagar juros da dívida. Por quê? Porque o Banco Central não vai baixar juros. O Banco Central vai continuar aumentando. Esse arroxo que foi no lombo do pobre e do trabalhador vai para a elite. Você está pegando o código, meu querido? Eu estou me segurando aqui, porque isso é muito importante que você entenda. Todo esse movimento não é coincidências, são consequências do poder da elite do mercado sobre o Congresso Nacional, que hoje tem um bolsonarismo parlamentar da elite estabelecido. E o governo Lula é refém disso. E o recado foi dado agora por essa elite, com juros altos, o Banco Central independente do governo e do povo e totalmente subserviente à elite, à extrema-direita fascista e, consequentemente, à Faria Lima e ao mercado. Esse, então, é o primeiro objetivo deles. Esse arroxo que foi no lombo agora, que está sendo no lombo do trabalhador e do BPC, do pobre no Brasil, vai para pagar juros da dívida, porque o Banco Central vai continuar aumentando os juros. E era isso que eles queriam, mais dinheiro para pagar juros da dívida. É para isso que é o arroxo, para a economia. Ah, é para investir, para produzir, não, para pagar juros de dívidas para a elite. Segunda, desmoralizar o governo Lula, desacreditando-o diante de suas bases, envergonhando a esquerda no Brasil, para que Lula não consiga ser reeleito em 2026. É esse o cenário de tudo que ocorreu e está terminando hoje, muito possivelmente. Está tendo sessão agora no Senado Federal. E o mais triste de tudo isso, Andréia, é esse movimento? Não. O mais triste não é esse movimento, porque não tem nada de novo no tudo que está acontecendo. Eles foram mais violentos e mais brutais porque é um governo de esquerda. Mas não tem nada de novo. Eles sempre fizeram assim. O pior de tudo é o povo não ter essa percepção. O pior de tudo é o povo ser usado como marionete, notadamente por deputados e senadores que leem a cartilha da Faria Lima, inventam discursos factoides e narrativas para culpabilizar o próprio governo, tirando a responsabilidade, inclusive, deles enquanto parlamentares, para esconder a elite que quer continuar invisível, para o povo não perceber todos esses movimentos. Porque se o povo não percebe, ele será usado e manipulado pela elite. Literalmente. E sempre haverá um culpado, que nesse caso é o governo de esquerda. Então, o mais triste e mais grave de toda essa violência brutal da elite brasileira é a falta de conscientização e de percepção do povo brasileiro dessa estrutura de poder que manipula, que usa, que abusa e que depois ri na cara de todo mundo. Notadamente porque as mídias corporativas não esclarecem como eu estou esclarecendo. Até porque elas não podem. Ou elas pertencem à elite, ou os principais patrocinadores são a elite. O mais triste em todo esse processo é essa falta de conscientização do povo brasileiro, que vai continuar sendo usado e manipulado. E o recado para o governo Lula foi dado. Ou lê a nossa cartilha, ou a gente te derruba. É esse o recado que foi dado. Mas nós estamos aqui para quê? Para mostrar isso. É interessante que a coisa é tão séria que ministros de Lula não podem falar isso que eu estou falando para vocês também. Nem Lula pode falar. Porque se ele falar, eles derrubam eles. O tanto que toda essa estrutura
tem a sua base na manipulação de mentes, consequentemente, de pessoas. É isso que eles querem. E o Congresso Nacional, na sua grande maioria hoje, representa essas elites. Mesmo que tenha um discursozinho, eu vi uns discursos lá tão grotescos, populescos, populistas, chulos, que não é aquilo que a pessoa defende, nunca foi. Mas nesse momento, conforme a conveniência e a oportunidade dele, ele vai vender o peixe dele. Mas quem ele representa é a elite, é o agro, são os ricos, é a Faria Lima, é o mercado. Mas para que isso funcione bem, essa situação de não coincidência, mas de consequências, o povo precisa ser manipulado. Senão não funciona. Por isso que hoje as redes sociais tomou uma importância tão grande no campo político, porque elas podem ser usadas para conscientização, mas são em grande parte utilizadas para manipulação, através do discurso fácil, da retórica negacionista, de situações que vêm de fácil, que pega fácil, exatamente porque não tem relação com a realidade, que é dura para a maioria dos brasileiros. E muitos não querem saber disso. Mas nós vamos usar, e nós usamos as redes sociais exatamente para mostrar que a realidade é dura e que precisa ser alterada. E que ela será alterada, e que já está sendo alterada paulatinamente através da nossa resistência, e notadamente através da comunicação e conscientização das pessoas. Para isso, precisamos falar, precisamos curtir, compartilhar para o YouTube indicar, senão o YouTube não indica. Outras situações especulativas, fantasiosas, aí indica. Aí é uma coisa assim. Então, por isso que eu sempre falo para vocês curtirem, comentarem e compartilharem, para que a gente possa alcançar as pessoas. O Brasil só vai mudar de fato de verdade quando o povo começar a ter essa consciência e não ser mais usados, manipulados e descartados. Infelizmente é essa a situação. E dentro desse contexto, já bota aí, vão se lascar. Porque aqui a gente fala e fala até encher as paciência. E toca no like, bota, vai se lascar. Graças a Deus que Lula é tri. E tem muita experiência e muita capacidade de contornar isso para não entregar o Brasil para a extrema-direita em 2026. Porque esse é o objetivo principal. A derrota de Lula em 2026. Não se engane. Esse é o objetivo principal. Além de continuar auferindo os seus bilhões sem produzir um emprego, sem gerar um emprego, sem produzir um palito de fósforo, só ganhando através dos juros da dívida pública. Por isso que tem que cortar gastos, para sobrar mais para pagar juros da dívida pública. Meu querido e minha querida, eu não vou deixar de colocar a fala de alguns aqui que tentam trazer um pouco de luz nesse cenário, dentro daquilo que é lógico, que é possível, porque tem muita coisa que não dá e que não é possível, lamentavelmente. Eu quero colocar a fala aqui do Lindenberg Farias. Toca no like, bota, sai fora. Porque é importante ressaltar que ontem foi aprovada a reforma tributária. Esse é um fato histórico. 30 anos que não andava. Foi aprovado o projeto de lei complementar. Vai ser aprovada a PEC. Vai ser aprovado daqui a pouco o PL. E aí, senhores, eu vi muita gente falando do dólar. Eu quero trazer uma boa notícia a casa. O dólar caiu de 6,35 agora para 6,10. E vai cair mais. Esse debate foi feito de forma equivocada. Você sabe que a vitória do Trump trouxe o aumento do dólar em todo o mundo. Aqui aumentou mais. Mas tem um segundo fato, reconhecido hoje pelo presidente do Banco Central. Ele disse, tem fatos atípicos em dezembro. Nesse mês saíram quase 8 bilhões de dólares do país. Era de investimento, não. Sabe o que era? As filiais fazendo remessa para o exterior, para as matizes de lucros e dividendos. É um fenômeno que acontece todo mês de dezembro.
E todo mês de dezembro tem variação cambial para cima, Alencar. Tem uma outra questão, que é algo natural do mercado. O mercado de títulos atrelado ao câmbio cresceu muito no Brasil. Aí como é que é? Eles compram, às vezes, dólar 7 e vai testando. Quando o dólar sobe, eles ganham dinheiro. Só que hoje entrou o Banco Central. Nós fizemos uma venda das reservas que nós temos, 380 bilhões, de 8 bi. E caiu. Porque isso é natural. O cara quer ganhar dinheiro. Se o Banco Central cruza os braços, foi o que aconteceu recentemente, que o Roberto Campos Neto fez 127 intervenções no governo do Bolsonaro. Tinha feito só 2. Estava deixando. O que acontece? Quando o Banco Central entra, o Estado entra e diz, olha, vamos comprar, deputado Renildo, aí o cara pensa 2 vezes. Ele diz, opa, não dá para ir contra o Banco Central, não dá para ir contra o governo. Eu não vou comprar dólar 7, porque eu vou perder dinheiro. O fenômeno é simples assim. É um jogo do mercado, regras naturais. Eu estou convencido que essa questão do câmbio é central, que o próximo presidente do Banco Central, o Galípolo, tem uma estratégia. Porque o câmbio, deputada Érica, pega em alimentos, pega em preço da carne, pega na vida da pessoa. Então, o Banco Central, tendo uma estratégia bem conduzida para isso, tem um papel muito grande. Mas deixa eu falar para os senhores o que me impressiona. A discussão que diz que o dólar subiu pela questão fiscal. O governo está gastando muito. Pessoal, não tem inverdade maior. Você sabe que no ano passado a gente teve um déficit primário de 2,1 bi, de 2,1% do PIB, 230 bi, se você considera o precatório. Se você tira o precatório, cai para 140. Renildo, sabe o que está acontecendo? Nós vamos cair esse déficit para menos 0,25, que é a banda de baixo do zero. Você sabe de quanto? A gente está caindo de 230 para 40 bi, menos de 40 bi. Ninguém bate palma do mercado. É impressionante. Pessoal, do G20, o Brasil está entre os 3 países do mundo que fez o maior esforço fiscal. Mas parece que eles ignoram o que está sendo feito. A mesma coisa nesse pacote. Eu, na verdade, tinha uma convicção. Do jeito que está armado, tudo que apresentar é pouco, é pouco, é pouco. Queremos mais, queremos mais. Eu tenho os números, pessoal. É importante que todo mundo saiba. Os déficits estão acontecendo em todo mundo. É uma situação estrutural depois da pandemia. Não tem ninguém em superávit. Sabe qual é o déficit da Alemanha, Zeratina, esse ano? Quase 3. China, 6. Estados Unidos, 4. Japão, França, país desenvolvido. Não tem ninguém. Aí aqui parece tem que resolver o problema de uma vez só. É um processo. Agora, o que nós estamos fazendo, entregando, é muita coisa. Então, esse discurso é um discurso falso. Outra coisa que é falsa, pessoal, o que aumenta a dívida são os juros. Os senhores sabem quanto nós já pagamos e comprometemos de outubro de 2023 para outubro de 2024? 869 bi. Isso é que faz a dívida subir. De novo, qual é o déficit primário desse ano? 40 bi. O déficit nominal é que junta juros, 860, e os 40 do déficit primário. Aí me dói o coração, porque cada ponto de juros que aumenta significa 55 bi a mais. Veja, esse aumento de 1 e mais 2, que está lá na ata do Copom para acontecer no próximo ano, significa 165 bi. Nós vamos bater um recorde, deputado Renildo. 1 trilhão de pagamento de juros e o problema é o déficit de 40. Não faz sentido.
Nós temos que achar um outro caminho. Eu vi, essa semana era quase uma política de cerco e aniquilamento por parte de um setor do mercado contra o governo do presidente Lula. Qual a base disso? Nenhuma. A economia que o mercado dizia que ia crescer 0,8 no ano passado, cresceu 3,2. Vamos crescer 3,5 agora. O desemprego chegou a 6,2, o menor desde 2012. A renda, que é dinheiro no bolso do trabalhador, cresceu 11%. Miséria. Chega. A questão é o seguinte, meu querido, minha querida. A questão é uma só. O resultado da economia boa tem que ser sentido pela maioria da população brasileira, que é o pobre, que é a massa. E o que o povo está sentindo é o aumento dos produtos nos supermercados. Os benefícios do crescimento econômico, quem está sentindo ele positivamente é a elite, o mercado e a Faria Lima, notadamente com juros altos e com toda essa especulação violenta e brutal com dólar. Quem está ficando mais rico é a elite e a população brasileira revoltada quando vai no supermercado. Ou Lula muda isso, ou nós estamos lascados. Porque é isso que essa elite está segurando para que Lula não seja reeleito em 2026. Não adianta ter números positivos. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Eu estou falando enquanto de esquerda, enquanto progressista da gema. Não adianta ter índices positivos na economia se isso não for sentido na base, no pobre, lá no supermercado, quando vai comprar o seu leite, o seu pão, a sua carnezinha. Lula tem que virar esse jogo da especulação e trazer de fato e de verdade a realidade, a regulamentação da reforma tributária que foi aprovado. Porque escute o que eu vou falar para vocês. Imposto zero de produtos e alimentos da cesta básica foi aprovado. Imposto zero para um monte de remédio nas farmácias. Imposto zero para carne. Em uma série de situações que é para o povo sentir os benefícios lá na base. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A elite é capaz de sabotar o governo nisso também. E será que nós temos órgãos de controle para esses abusos hoje no Brasil? Depois do que ocorreu agora, esse final de ano, eu não duvido de nada da elite brasileira, que é golpista e quer continuar dando as cartas na mesa e colocando a música que ela quiser e vai ter que dançar. E o Congresso Nacional é subserviente a isso, na sua maioria. E o Banco Central é subserviente a isso. Lula vai ter que usar toda a sua expertise, toda a sua capacidade, toda a sua experiência para reverter isso. Porque eles são capazes de transformar vitórias, como a aprovação da reforma tributária, como toda essa situação que eu acabei de dizer, e lá na ponta não ter o resultado que o povo espera. Enquanto isso, a outra parte da reforma que foi aprovada, eles vão conseguir trazer resultados concretos para eles. Como o que, André? Isenções, subvenções tributárias que foram aprovadas para o agro, por exemplo. Imunidades que foram estendidas para as entidades religiosas, por exemplo. Aí parte da reforma vai funcionar naquilo que interessa à elite, ao mercado, à Faria Lima, e a parte que interessa ao povo não vai funcionar na prática. O ano que vem vai ser o ano decisivo. Ou o governo avança, ou eles vão sabotá-lo de tal forma
que em 2026 vai ficar inviável. Eu estou dizendo tudo isso para a gente, enquanto povo, enquanto pessoas, já estarmos ligados nos movimentos, para a gente exatamente reverberar e trazer conscientização das pessoas, para que não sejamos levados em erros, porque tem muita gente aí progressista que já está sendo levada, inclusive, em erro, que não tem a capacidade de análise profunda de tudo que está acontecendo. E estão começando a fazer o próprio discurso da própria extrema-direita atacando o governo. Não que não mereça críticas em determinada monta, em determinado ponto. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter uma visão mais profunda, porque senão a gente vira marionete e somos manipulados. Pega o código, pega o código. Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Cuida, até a próxima live. Fui, mas daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau, Brasil Varonil. Tamo junto, aqui do jeito que vai e volta.